Sabe quando a gente olha ao redor na nossa comunidade, na igreja, e se pergunta o que realmente se passa por trás dos sorrisos de domingo? Pois é. O livro Saúde Mental e Sua Igreja mergulha fundo nisso, mostrando como esses espaços podem se transformar em verdadeiros lugares de cura e acolhimento. E o livro já começa com essa frase que é um verdadeiro soco no estômago, né? Ela nos força a encarar uma verdade que pode ser bem desconfortável. Aquela imagem de perfeição que às vezes a gente projeta pode, na verdade, estar escondendo as lutas mais profundas das pessoas. E para isso não ficar só na teoria, a gente conhece pessoas como Ali, o Andy e a Selena. As histórias deles não são só exemplos, não. São um espelho das batalhas silenciosas que muita gente ao nosso redor, ou até nós mesmos, enfrenta todo santo dia. E são essas histórias que nos levam direto para o primeiro grande ponto do livro. A luta pela saúde mental não é algo raro, uma exceção. Na verdade, ela é a norma. E os números não mentem. Dá uma olhada nisso. A cada 6 pessoas, uma enfrenta algum desafio de saúde mental a cada semana. Isso quer dizer que a gente não está falando de outras pessoas. A gente está falando de nós. E isso levanta uma pergunta que é fundamental. Se tanta gente está lidando com isso, por que esse silêncio todo? O livro chama isso de o muro do estigma. E esse muro, ele não é feito de tijolo e cimento, né? Ele é construído com medos. O medo de ser julgado, de parecer ter uma fé fraca, ou simplesmente o medo de ser rotulado, de ser visto como alguém complicado demais. E olha só que coisa maluca. O estigma não afeta só quem sofre, afeta também quem quer ajudar. Muita gente fica com receio, sabe? Com medo de falar coisa errada, de piorar a situação. E esse medo acaba sem querer reforçando o isolamento. Então, como é que a gente derruba esse muro? O livro defende que a solução não é tentar consertar os outros, é adotar uma perspectiva totalmente nova sobre o que significa ser humano. Para nos ajudar a sacar essa ideia, os autores usam uma analogia que, olha, é simplesmente genial. Começa com uma pergunta bem simples, que todo mundo consegue se identificar. Qual é a sua reação quando encontra uma aranha no banheiro? Bom, a reação pode ir desde a calma total até uma fobia que paralisa a pessoa. E aqui está o pulo do gato. A saúde mental funciona do mesmo jeito. Não há um botão de liga e desliga, saudável ou doente. É um espectro, uma linha contínua, e todo mundo está em algum ponto dela. E essa ideia muda tudo. Para de ser uma questão de nós, os saudáveis, contra eles, os doentes. A gente começa a enxergar um contínuo de experiências humanas que todo mundo compartilha, e por isso todo mundo pode se identificar. E essa visão de espectro nos ajuda a entender o que um diagnóstico de saúde mental realmente significa. E, mais importante ainda, o que ele não significa. O livro faz uma distinção que é super importante. Um diagnóstico médico tipo catapora aponta para uma causa, um vírus. Já um diagnóstico psiquiátrico, na maioria das vezes, descreve um conjunto de experiências, um padrão de pensamentos e sentimentos. Isso é libertador, não é? Um diagnóstico se torna uma ferramenta, um nome útil para entender uma experiência e não uma sentença que define quem a pessoa é na sua essência. Ok, já entendemos a realidade, o estigma e essa nova perspectiva. Mas a pergunta que não quer calar é: e agora? O que a gente faz com tudo isso? O livro nos deixa com 3 pontos práticos que podem, de verdade, transformar as nossas comunidades. Primeiro, a verdade simples e poderosa de que estamos todos juntos nessa. Quando a gente reconhece que todo mundo navega por esses espectros, o estigma começa a desmoronar, porque deixa de existir nós e eles. Segundo, isso nos dá poder para agir. Ninguém precisa ser terapeuta para fazer a diferença. A gente pode ouvir com atenção, compartilhar nossas próprias lutas quando for apropriado, ou, às vezes, só sentar ao lado de alguém em silêncio. A presença, muitas vezes, vale mais que 1000 conselhos. E, por último, essa perspectiva resgata o verdadeiro papel da fé. Ela deixa de ser um prêmio para os espiritualmente fortes e volta a ser o que sempre deveria ter sido, uma fonte de conforto e esperança para todo mundo, não importa em que ponto do espectro a pessoa esteja. No fim, o livro devolve a pergunta para a gente. Agora que vemos as coisas de um jeito diferente, como podemos ser agentes de mudança? Como podemos, dentro das nossas próprias comunidades, começar a construir espaços onde a honestidade seja bem-vinda e a cura seja possível para todos?